Depois do planeta vermelho Marte e logo após o gigante Júpiter, um dos mundos mais icônicos do Sistema Solar pode ser encontrado. Saturno é provavelmente o segundo planeta mais conhecido por aqui, atrás apenas da Terra. E tudo por causa de seus belos anéis. Embora todos os planetas gasosos também tenham anéis, eles nem se comparam aos de Saturno, além de serem bem escuros para serem vistos a olho nu. Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar e muitas vezes é comparado a Júpiter, devido às composições atmosféricas semelhantes. E aqui está a pergunta interessante: o que será que existe lá embaixo? Muitas coisas que sabemos sobre Saturno não vêm apenas de décadas passadas, mas também graças a tecnologias recentes, como a sonda Cassini-Huygens, que nos revelou muitos de seus mistérios. Agora, use esse traje espacial emprestado de última geração para conseguir sobreviver o máximo possível nas profundezas de Saturno. Vamos nessa! Lembre-se que essa missão não é fácil, afinal, você vai para o interior de um planeta gigante e feito praticamente de gases, sem superfície sólida. Você está preparado? Agora é só cumprir a missão. Antes, uma informação rápida. A estrutura de Saturno pode ser dividida em 3 partes: a atmosfera gasosa, o manto líquido e o núcleo sólido. Nenhuma sonda conseguiu entrar em Saturno e nos mostrar com perfeição o que existe lá embaixo. A Cassini-Huygens até tentou, nos revelando grandes imagens da atmosfera, mas depois acabou sendo destruída pelas forças esmagadoras da atmosfera. Mas isso não nos impede de saber como é lá embaixo. Para isso, os cientistas analisam a composição química da atmosfera de Saturno, o que pode nos dar informações sobre os elementos que compõem o planeta e como eles podem estar distribuídos em seu interior. Além, é claro, de modelagens computacionais, baseadas em observações para simular as condições dentro de Saturno e prever como ele pode ser estruturado. Depois de todas essas informações, percebi que você está bem próximo do planeta e agora está passando pelos seus magníficos anéis. Eles são compostos por milhões de minúsculas partículas de gelo e rocha, mas algumas podem ser tão grandes quanto uma casa. Por aqui, você estaria caindo na mesma velocidade a se estivesse caindo em direção à Terra, já que a gravidade de Saturno não é muito diferente da Terra. A atmosfera de Saturno é composta principalmente de hidrogênio e hélio. A cor amarelo pálida do planeta é por causa dos cristais de amônia que refletem a luz do Sol nessa cor que vemos. Finalmente, dentro de Saturno. Você estaria caindo pelas nuvens brancas de amônia e a temperatura seria em torno de 130 graus Celsius negativos. Além disso, Saturno tem alguns dos ventos mais rápidos do Sistema Solar. Sua atmosfera é muito ativa e as velocidades dos ventos podem chegar até 1.800 km por hora. Flutuar nos ventos de Saturno seria divertido, mas muito perigoso. À medida que você cai mais fundo em Saturno, a pressão começaria a aumentar. A atmosfera gasosa de Saturno não é muito profunda. Ela se estende a uma profundidade de cerca de 1.000 quilômetros, enquanto o raio médio do planeta é de cerca de 58.000 quilômetros.
O raio, para quem não sabe, é a distância do centro do planeta até a superfície. Neste caso, até a atmosfera externa de Saturno. Como a quantidade de luz solar que entra na atmosfera de Saturno diminui com a profundidade, seus arredores começariam a ficar mais escuros. Por sorte, seu capacete tem uma lanterna que lhe dá uma visão completa de seus arredores. E agora, depois de 2 horas caindo, você chegou ao fundo da camada de nuvens de amônia e entraria na segunda camada da atmosfera, feita de nuvens de hidrosulfeto de amônio marrom escuro. E por aqui, a temperatura é de 100 graus Celsius negativos. Você já consegue ouvir melhor os poderosos ventos do planeta. Mas eles ainda te aguardam, lá embaixo. Segure firme. Se bem que isso não faz sentido por aqui, afinal não tem nada para segurar. Enfim, só vamos continuar. Está mais escuro do que antes. Você precisa de um sistema tecnológico que ajude a enxergar no escuro. Agora sim. E olhe só. Ventos violentos passam por você a velocidades de até 1.770 km por hora. Eu já tinha dito que Saturno tem alguns dos ventos mais rápidos do Sistema Solar. E eles podem variar de camada a camada. Neste ponto, qualquer traje espacial seria destruído rapidamente. Mas o seu o mantém estável e permite que você continue. Depois de mergulhar por 225 quilômetros, você finalmente alcançaria o fim dessa camada caótica e chegaria em uma região de nuvens de água escuras e carregadas de eletricidade. Sim, seriam muito semelhantes às nuvens de tempestade da Terra. Talvez uma mera lembrança de casa? Não, acho que não. Ao longo de 400 quilômetros, você passaria por essas nuvens ao longo de 2 horas. Mas neste tempo, a pressão aumentaria, e muito. E a temperatura estaria acima de 100 graus Celsius. Mas olha só, você alcançou uma estranha região de Saturno. Parece líquida. Isso é o manto, uma camada onde a pressão atmosférica é tão alta que faz com que o hidrogênio e o hélio sejam esmagados até se tornarem líquidos. Ou seja, o manto de Saturno é como se fosse um grande oceano, mas feito de hidrogênio e hélio líquidos. Depois de longas horas, você alcançaria a região de hidrogênio metálico líquido. As pressões por aqui são iguais a 2 milhões de pressões atmosféricas, e as temperaturas aumentariam para 9.000 graus Celsius. Isso faz com que o ambiente ao seu redor brilhe incandescentemente. As correntes elétricas fluindo na camada de hidrogênio metálico de Saturno são responsáveis pelo poderoso campo magnético do planeta. Possivelmente, depois de muitas e muitas horas, você chegaria ao possível núcleo rochoso, a uma profundidade de 58.000 quilômetros. Teoricamente, é feito de ferro comprimido e gelos exóticos, e seria 2 vezes maior que a Terra. Bem, você já sabe. Esse é o fim da missão, e o seu também. O seu traje emprestado terá que suportar pressões e temperaturas nunca imaginadas pela mente humana, chegando até 12.000 graus Celsius e 12 milhões de atmosferas. Aproveite, viajante!